Se tem algo que os esportes de inverno provam ano após ano é que, no gelo e na neve, tudo pode acontecer. Das pistas de downhill, às arenas de patinação artística, as Olimpíadas e competições de inverno já foram palco de queda assustadora, estratégias inacreditáveis, movimentos proibidos que voltaram à cena e viradas que desafiaram qualquer lógica. Será exatamente isso que você irá assistir hoje. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos lá. A patinadora francesa Gabriela Papadakis viveu um dos momentos mais constrangedores dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Durante a apresentação do programa curto da dança no gelo, ao lado de seu parceiro Guillaume Cizeron, o fecho da parte de cima de seu figurino se soltou poucos segundos após o início da coreografia. Com o problema, parte de um de seus seios ficou brevemente exposta diante do público presente e das câmeras que transmitiam a competição ao vivo para o mundo inteiro. Mesmo claramente desconfortável e abalada com a situação, Papadakis manteve a postura profissional e continuou a apresentação até o fim, ajustando discretamente o figurino sempre que possível, sem interromper a performance. Apesar do imprevisto, a dupla mostrou alto nível técnico e artístico, conseguiu se classificar para a final da competição e, posteriormente, conquistou a medalha de prata na dança no gelo. O momento acabou se tornando um exemplo marcante de profissionalismo e superação dentro do esporte, já que mesmo diante de uma situação extremamente delicada e pública, Papadakis e Cizeron conseguiram manter o foco e alcançar o pódio olímpico. O patinador japonês Yuzuru Hanyu, campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, viveu um momento extremamente tenso no dia 8 de novembro de 2014, durante a etapa da Copa da China do Grand Prix de Patinação Artística, realizada em Xangai. Enquanto se aquecia, Hanyu colidiu violentamente com o patinador chinês Yan Han. Os dois se moviam em alta velocidade e acabaram se chocando de frente no gelo, em um impacto que assustou o público e os próprios atletas. A equipe médica entrou rapidamente na pista para prestar atendimento, e a cena gerou grande preocupação, já que tudo foi transmitido ao vivo. Mesmo visivelmente abalado, com curativos no queixo e demonstrando dor, Hanyu tomou a decisão de continuar na competição poucas horas depois. Durante sua apresentação, ele sofreu várias quedas. Ao final da competição, somando as notas, terminou na segunda colocação geral e conquistou a medalha de prata do evento. Após o torneio, exames médicos confirmaram que ele precisou levar pontos no queixo e tratar diversas contusões. A nadadora sul-africana Amber Phillory ficou conhecida internacionalmente por seus feitos extremos na natação sob o gelo, tornando-se detentora de recordes reconhecidos pelo Guinness Book, o livro dos recordes. Especialista em apneia, modalidade em que o atleta prende a respiração, ela realiza travessias debaixo de camadas espessas de gelo, em águas com temperaturas próximas de 0 grau, sem utilizar roupa térmica de mergulho, o que torna o desafio ainda mais impressionante e perigoso. Em 2020, na Noruega, Amber percorreu 70 metros sob uma camada de aproximadamente 34 centímetros de gelo, segurando a respiração e sem utilizar nadadeiras ou traje especial, estabelecendo um recorde mundial na categoria feminino. O feito já havia chamado atenção pela resistência física e controle mental exigidos, mas ela voltou a se superar anos depois. Em março de 2024, novamente na Noruega, quebrou seus próprios limites ao nadar 105 metros sob o gelo sem aletas e sem traje térmico, além de alcançar 110,44 metros utilizando o monofim, uma única nadadeira longa, ambos reconhecidos oficialmente como recordes mundiais femininos. A preparação para esse tipo de desafio envolve treinamento intenso de respiração, adaptação progressiva ao frio extremo e controle psicológico rigoroso, já que qualquer erro pode ser fatal. Além do risco de hipotermia, a atleta precisa manter orientação precisa para alcançar o ponto de saída no gelo, pois não há espaço para emergir em qualquer local. Os feitos de Amber Phillory repercutiram globalmente não apenas pela dificuldade física, mas também pela força mental envolvida.
O esquiador norueguês Bjørn Einar Hagemoen sofreu uma queda impressionante durante os campeonatos noruegueses de salto de esqui em 2009. Na prova, Hagemoen, que tinha apenas 17 anos na época, perdeu o controle logo após a aterrissagem de um salto magnífico e sofreu uma queda violenta no gelo, na qual suas pernas rodaram e ele deslizou no solo. A cena foi tão dramática que ele ficou inconsciente por alguns segundos e precisou ser atendido pelos socorristas na pista. Após ser imobilizado, Hagemoen foi levado de ambulância ao hospital, onde exames mostraram que ele havia sofrido apenas uma contusão e uma leve concussão, sem ferimentos mais graves. A cena foi um dos momentos mais comentados daquele campeonato norueguês, sendo inclusive destacado pela imprensa como o grande acidente da competição. Um caso recente envolvendo o atleta francês de hóquei no gelo Pierre Crinon durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em Milão, na Itália, repercutiu na mídia. Durante a partida da fase de grupos de hóquei masculino entre França e Canadá, Crinon se envolveu em uma briga no gelo contra o defensor canadense Tom Wilson após um confronto físico no jogo, que resultou em ambos sendo expulsos pela arbitragem. Após a expulsão, a Federação Francesa de Hóquei no Gelo decidiu suspender Crinon pelo restante do torneio olímpico, retirando-o da equipe francesa para os próximos jogos da competição. Essa suspensão tirou Crinon de todas as partidas da França no torneio, e assim ele ficou fora do restante da Olimpíada de Inverno de 2026, por conta de sua atitude lamentável. Lindsey Vonn, uma das maiores esquiadoras alpinas da história, conhecida não só por sua habilidade no esporte, mas também por toda a sua beleza, decidiu competir no downhill feminino em 8 de fevereiro de 2026, nas Olimpíadas de Inverno, apesar de ter sofrido uma lesão grave no ligamento cruzado anterior apenas dias antes, durante uma prova da Copa do Mundo. No início de sua corrida olímpica, apenas cerca de 13 segundos após a largada, ela bateu um bastão do portão com o braço e perdeu o controle da descida, resultando em uma queda muito forte. A atleta ficou caída na neve por vários minutos antes de receber atendimento médico. Ela foi resgatada de helicóptero e levada a um hospital em Treviso, Itália, onde foi submetida a intervenções cirúrgicas para tratar uma fratura complexa na perna esquerda, além de outros danos decorrentes do impacto. Vonn passou por múltiplas cirurgias após a queda, incluindo um terceiro procedimento bem-sucedido, conforme ela mesma compartilhou em entrevistas e nas redes sociais, enquanto recebia tratamento e enfrentava o longo processo de recuperação. Ilia Malinin foi um dos grandes destaques da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, justamente por trazer de volta um movimento que estava banido da competição há décadas, o backflip ou mortal para trás. O elemento que havia sido proibido por questões de segurança e requisitos técnicos foi oficialmente relegalizado em 2024 e passou a ser permitido como parte da sequência coreográfica no programa livre, embora ainda não atribua pontos técnicos por si só. No gelo olímpico de Milão-Cortina, Malinin executou o backflip com perfeição e com uma das pernas na aterrissagem, em uma apresentação que rapidamente se tornou viral e foi amplamente compartilhada nas transmissões e nas redes sociais, marcando o retorno do salto às grandes competições depois de quase meio século. A história desse movimento remonta a décadas. O backflip foi realizado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de 1976 pelo norte-americano Terry Kubica, mas logo depois foi banido por ser considerado perigoso em ambiente competitivo. Surya Bonaly, uma patinadora muito famosa nos anos 1990, desafiou a proibição durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 ao executar o backflip no gelo, mesmo sabendo que seria penalizada. Ela havia saído do pódio após a prova e, em gesto de protesto e de expressão artística, decidiu incluir o salto em sua apresentação. O feito ficou famoso não só pelo risco e pela técnica, mas também pelo símbolo de rebeldia e personalidade que representou na época.
Esquiador alpino americano Tommy Ford sofreu um grave acidente durante a etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino, na Suíça, em 9 de janeiro de 2021, quando precisou ser resgatado por helicóptero e levado ao hospital. Durante a prova, Ford perdeu o controle na parte final do percurso, bateu com força a cabeça ao escorregar na neve irregular e deslizou em direção às redes de proteção antes de parar mais abaixo na pista. O impacto foi tão forte que a prova chegou a ser interrompida temporariamente enquanto os serviços médicos atendiam o atleta no local. O esquiador, que tinha 31 anos na época e já era um dos principais especialistas americanos em slalom gigante, a queda acabou tirando Ford do restante da temporada da Copa do Mundo, e ele passou por um longo período de recuperação antes de voltar a competir. Durante a prova feminina de skeleton em Altenberg, na Alemanha, Laura Deas teve sua segunda descida atrapalhada por um pedaço de papel ou panfleto deixado na pista, o que momentaneamente interferiu em sua trajetória e ritmo de corrida. Relatos da época mencionam que um papel vindo da torcida, que havia caído na pista, afetou sua linha de descida, o que acabou prejudicando seu desempenho naquela bateria da competição. Embora não tenha sido algo grave ou algo que tenha tirado o atleta da competição, o episódio foi registrado na cobertura da prova como um caso inusitado de interferência externa na pista, algo pouco comum em corridas de skeleton e que acabou chamando a atenção. O esquiador francês Valentin Giraud-Moin sofreu uma queda impressionante durante a prova de downhill da Copa do Mundo de esqui alpino na Alemanha, no dia 27 de janeiro de 2017, que acabou por interromper sua temporada e marcar sua carreira naquele ano. Naquele dia, Giraud-Moin perdeu o controle na pista de Kandahar durante a descida e bateu violentamente contra as redes de proteção próximas aos espectadores, em uma queda que chocou quem assistia à prova. Ele foi rapidamente atendido pelos serviços médicos e evacuado de helicóptero até um hospital da região, onde foi examinado e tratado. Inicialmente, houve relatos de que ele teria fraturado ambas as pernas, mas a Federação Francesa de Esqui esclareceu mais tarde que o atleta sofreu luxações nos 2 joelhos, uma lesão extremamente dolorosa e que também representa um trauma significativo para um esquiador de alta velocidade. A lesão acabou por encerrar a temporada de Giraud-Moin de forma abrupta, impedindo-o de competir nas semanas seguintes e exigindo um longo período de reabilitação antes de voltar ao esporte. A atleta cazaque Elizabeth Tursimbaeva viralizou aos 19 anos, quando ficou com a medalha de prata no Campeonato Mundial de Patinação Artística de 2019, realizado na cidade de Saitama, Japão. Uma das razões pelas quais sua performance repercutiu mundialmente foi por ter realizado um salto quádruplo em competição oficial, algo inédito na história do Campeonato Mundial Feminino. Nessa prova, Tursimbaeva abriu sua apresentação livre com um salto quádruplo, e ao conseguir completá-lo com rotação válida, ela entrou para os livros de história do esporte como a primeira mulher a executar com sucesso um salto quádruplo em um campeonato mundial. Com a pontuação total de 224,76 pontos, ela terminou em segundo lugar, conquistando a medalha de prata, ficando atrás da russa Alina Zagitova, que levou o ouro. Esse resultado foi um marco tanto para sua carreira quanto para o Cazaquistão, pois Tursimbaeva tornou-se a primeira mulher de seu país a ganhar uma medalha em um campeonato mundial de patinação artística e também a pioneira em realizar o salto quádruplo em um evento desse nível. Então é isso por hoje, se você gostou, deixa o like e se inscreve. Um beijão e até amanhã!